convosco. É com muita alegria que nós estamos aqui para meditarmos juntos na santa palavra do nosso Deus. Se você puder ler conosco, muito bem. Caso não esteja com a Bíblia próximo de você, acompanhe a leitura de Efésios capítulo 4, os seus primeiros versículos, que nos fala da unidade da fé. Assim diz a palavra: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que coisa gloriosa, amados, é poder ter esta palavra. Nela nós encontramos a direção dos céus. Nela nós encontramos o Espírito Santo de Deus, o nosso guia, aquele que nos guia a toda a verdade. Jesus, quando ensinou sobre o Espírito Santo aos santos apóstolos, ele disse assim que esse é um Espírito que o mundo não pode receber. Ele disse assim: o mundo não conhece, o mundo não pode o receber, mas vós o recebereis, porque ele estará convosco e ele habitará em vós. Olha que lindo! O Espírito Santo, ele não é a força ativa de Deus, como alguns pregam, como alguns creem. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa capaz de ter sentimentos, é uma pessoa que é capaz de amar, é uma pessoa capaz de se entristecer, capaz de se alegrar. É uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar ou deixar de relacionar, a nossa escolha. E o Espírito Santo, nesta tarde, tem nos trazido este texto que fala da unidade da fé. A unidade da fé. Eu falo que o capítulo 4 do livro de Efésios, ele é, na verdade, o retrato falado da igreja com a qual Jesus sonhou. Efésios 4 fala exatamente da igreja com a qual Jesus sonhou lá na cruz, pela qual Jesus veio a este mundo, cumpriu o seu ministério. Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a vocação em que fostes chamados. Primeiramente ele disse: rogo-vos. Rogar é muito mais do que pedir. Rogar é uma expressão assim que coloca ênfase naquilo que o apóstolo está orientando a igreja, que sou eu e você. Mas ele não diz apenas rogo-vos, ele diz pela compaixão, pelas misericórdias do Senhor, que andeis de modo digno. Irmãos, quando nós falamos em andar de modo digno, obviamente que muitas pessoas vão nos ignorar. Há alguns que vão nos criticar, há alguns que vão nos julgar por aquilo que nós estamos ensinando, mas a palavra de Deus é bendita, a palavra de Deus é pura, e Paulo disse que nós somos vocacionados, que nós fomos chamados pelo Senhor e que devemos andar em fidelidade para com Deus e para com esta vocação. No verso 2 ele diz assim: com toda humildade e mansidão. Aqui nós temos, amados,
as virtudes espirituais. Primeiro, a humildade. Ser humilde, queridos, é um estado de espírito. Ser humilde não é condição de vida, né? Tem pessoas que às vezes olham para uma pessoa mais pobre e dizem assim: o fulano, a fulana é humilde. Quantos pobres não têm humildade, querido? Quantos pobres são soberbos, são arrogantes? Mas a palavra de Deus disse que, independente da nossa condição econômica, nós devemos, muito mais que devemos, nós precisamos praticar a humildade. A humildade é uma virtude nossa, do nosso espírito, é um dos frutos do espírito. Diferente de humilhação. A humilhação é quando alguém nos condiciona a determinadas coisas, às vezes nos diz palavras e fala em determinadas coisas conosco para nos abater. Mas humildade é diferente. Humildade é um fruto que procede de dentro de mim, de dentro daquele que ama o Senhor e a sua sã doutrina. E então ele procura ser aquela pessoa quebrantada de espírito, aquela pessoa que sabe ouvir, aquela pessoa que sabe falar, aquela pessoa que todos gostam de tê-la por perto. Você conhece pessoas assim na sociedade, dentro da família, né? Tem aquelas pessoas que conseguem exalar este aroma, né? Este perfume da humildade. Dentro da igreja é a mesma coisa, entre líderes, né? Quantas pessoas no nosso meio notáveis, quantas pessoas que se destacam pelo seu trabalho, pela sua postura espiritual, pelo conhecimento da palavra, mas o coração não se exalta, né? O coração não se eleva, os olhos não se levantam, as pessoas estão sempre no seu estado de humildade, entendendo que o que ela é não é por si só, que o que ela tem não é por si só, é porque o Senhor, na sua infinita graça, o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem guardado essas vidas com muito amor, com muito carinho, e tem tratado dessas pessoas, tornando-as pessoas humildes. Mas ele não fala só de humildade, ele fala de mansidão, que nós devemos viver de modo digno da vocação que fomos chamados, com humildade, com mansidão. A mansidão também é um estado de espírito. Ela é também uma virtude espiritual. Lá em Gálatas 5:22, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é alegria, amor, bondade, benignidade, longanimidade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Aqui Paulo está falando de algumas destas virtudes, que segundo Gálatas capítulo 5, verso 22, são 9 virtudes que compõem um fruto só. Quando o apóstolo vai pregar em Gálatas, ele disse: o fruto do Espírito é. E então ele enumera todas essas 9 virtudes que vão compor um fruto só, que deve ser visto na vida do cristão, que tem que estar na bagagem espiritual do servo e da serva do Senhor. E aqui nesse texto que ele fala da unidade da fé, ele está rogando como um prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro não apenas porque por algumas vezes esteve preso, algumas das suas epístolas foi escrito das cadeias, das prisões, mas Paulo está falando de ser um prisioneiro no sentido de estar preso a Jesus, sujeito como servo, como escravo do Senhor, sujeito ao seu querer, sujeito à sua vontade,
sujeito às suas ordens, sujeito à sua palavra. E ele disse que este prisioneiro do Senhor está rogando de cada um para que andeis de forma digna, conforme a vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão. Aqui no verso 2 ele está falando da humildade, da mansidão, da longanimidade, e ele encerra o verso 2 dizendo assim: suportando-vos uns aos outros em amor. A gente percebe que Paulo ele está falando mais uma vez sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e temperança. Só que ele está falando aqui agora de uma outra forma, num outro contexto, dizendo que nós temos que produzir isto, que isso deve ser visto. Então, amados, é uma guerra constante, porque nós não queremos ser humildes. Essa nossa carne pecadora, manhosa, desagradável, esta nossa carne, ela não quer saber dessas coisas. Nossa carne quer se exaltar, a nossa carne quer se ensoberbecer, a nossa carne ela quer vencer de uma certa forma, ela não quer que o Espírito vença, porque o nosso homem natural, ele pende para as coisas naturais, para as coisas daqui. Então ele fala com toda humildade, com toda mansidão e com toda longanimidade. Percebe, querido, aqui a palavra toda. Ele está falando que essa humildade, ela não pode ser só de aparência. A mansidão e a longanimidade não pode ser tão somente de aparência, mas tem que ser de fato vista, conhecida, contemplada para a glória do Senhor. E ele fala com toda longanimidade, vírgula, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu lembro que nos primórdios do nosso ministério, aqui no bairro Itaí, e a nossa pastora era professora de uma classe de levitas, e existia um levita entre nós, que ele questionou a pastora neste quesito. Ele disse: até quando? Como é que é esse suportar? Como é que eu vou suportar em amor? Preste atenção nisso. Suportar em amor. O que a gente suporta é alguma coisa que é para nós um fardo, é para nós um peso. Então ele está dizendo que no momento em que a nossa fé for questionada, no momento em que nós formos confrontados com as nossas verdades, por alguém que vem a nós, no sentido de nos humilhar, de nos abater, que nós devemos suportar estas cargas em amor, ensinando essas pessoas as tais virtudes que Paulo descreve aqui. E o verso 3 fala assim: esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu encerro agora no 4, no 5, falando sobre a igreja com a qual Jesus sonhou, que vai partir da unidade da nossa fé, vai partir da nossa virtude produzida pelo nosso espírito de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor que suporta tudo que for adverso ou contrário aquilo que nós estamos defendendo, fazendo. E depois no 3 ele diz que nós devemos nos esforçar e preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. O que
será, amados, que nós fazemos? Nós somos promotores de paz ou de guerra? Quais têm sido as nossas palavras? O que nós temos feito no nosso dia a dia para ser esta igreja pela qual Jesus morreu? Para ser esta igreja pela qual Jesus verteu o seu sangue, pagou com a sua vida. Precisamos entender essas coisas. E aí no verso 4, ele começa a trazer à baila as virtudes espirituais dessa igreja com a qual Jesus sonhou, dizendo que há um só corpo. O corpo de Jesus na terra não é presbiteriano, não é assembleiano, não é quadrangular, não é universalita, não é batista, não é metodista. O corpo de Jesus é espiritual. Por isso que nós pregamos que a igreja ela é uma organização, como também é um organismo. E enquanto um organismo vivo, que funciona com todos os seus membros, com todos os seus órgãos em comum acordo, um auxiliando o outro. Aí ele encerra aqui com os versos 4, 5 e 6, dizendo: porque há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só corpo. O corpo de Jesus na terra não pode se transformar num monstro que tem várias cabeças, que tem vários pés, várias mãos. Irmãos, cada um exerce uma função e todas as funções são necessárias e uma é para auxiliar a outra. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Cada um cumpre a função para a qual ela foi determinada no corpo. Um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. Por isso que Jesus, quando vai ensinar a oração dominical, ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus está querendo que eles entendam que o Pai dos céus não é só dele, ele é nosso. Ele é de todos os que creem, de todos os que confiam, de todos os que aceitam as suas disciplinas, porque o Pai disciplina o Filho. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age em todos, por meio de todos e está em todos. Irmãos, se nós entendemos a unidade da fé, se nós entendemos o vínculo da paz, desejada pelo Senhor para reinar na minha vida, na tua vida, quantas vezes nós vivemos em guerra, guerras desnecessárias, porque cada um defende a sua tese. E às vezes, amados, é necessário nós vermos a tese também do nosso próximo, porque a palavra diz isso, que cada um considere os outros superiores a si mesmos. Um dia desse eu mandei no grupo algo no sentido assim: por sua vida, talento e trabalho, muito louvamos ao Senhor. Não fosse você, não teríamos nenhum sucesso. Eu mandei isso, irmãos, não é de frescurite, sabe? Não é para puxar saco de ninguém. É que a Bíblia diz: cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não são os meus 35 anos de altar, não é uma larga experiência de convívio religioso, social, dentro da igreja, entre irmãos, que vai me fazer melhor do que qualquer um de vós outros.
O apóstolo escreve isso aos Colossenses dizendo: nada façais por contenda ou vanglória. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Que bonito, né? Que maravilha! E quão difícil é para o homem considerar a obra do outro melhor do que a sua. Você contrata um pedreiro, ele vem e malha o que o outro fez. Você contrata um pintor, um eletricista, ele vem e malha o que o outro fez. Ele sempre se mostra o melhor. E na igreja também tem disso, meu irmão. Às vezes as pessoas se consideram melhores, se consideram autossuficientes. Eu lembro que o irmão perguntou para a pastora: como assim? Como é que é se suportar? Até quando eu suportarei o meu irmão? Até sempre, meu irmão. Até Jesus voltar. Até a eternidade. Até que o Pai se agrade de nossas obras, das nossas palavras, e nos receba como igreja, como noiva, e coloque em nosso dedo um anel, uma aliança, e nos entregue ao Pai naquele dia. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É com base nesse texto que nós pregamos que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus nos aceita como nós somos. Possamos aceitar uns aos outros também. Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Nós pregamos aqui sobre a unidade da fé. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, em nome de Jesus.